de tal maneira coerente com a figura de Jesus, que lhe foi o seu próprio exemplo, que essa igreja viveu por 300 anos sendo igreja do caminho. Os irmãos sabem disso. Durante o primeiro século, durante o segundo século, durante o terceiro século, a igreja não teve um templo sequer, não teve uma capela, não teve uma loja alugada, não teve um cubículo que pudesse reunir. Era a igreja do caminho. Assim, mas como 300 anos sem um templo. E aí a história da igreja. Só com a conversão do Constantino é que aí começaram os procedimentos que levaram à derrocada que a gente conhece bem aí, né? A gente se institucionalizou, nos tornamos figuras importantes, passamos a usar uma indumentária dos reis, entende? Do próprio imperador romano, e deu no que deu. Mas a igreja de Cristo é a igreja do caminho, porque ele diz: eu sou o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e nos convida para ser a igreja do caminho. Interessante que quando o grande apóstolo da tradição cristã, que é o Paulo, é alcançado no caminho, é derrubado no cavalo no caminho, Deus o chama para ser pastor no caminho. E quando ele ia falando pelo caminho, ele foi alcançando outras pessoas pelo caminho, porque ele não tinha um espaço mais, a sinagoga já não permitia que ele pudesse falar. E Paulo é também o apóstolo do Senhor que vive pelo caminho, e diz o texto que a igreja foi dispersa, ia por toda parte anunciando a palavra, diz a Escritura de Atos. Igreja apostólica, que é a igreja dos caminhos, a igreja do caminho, em que as pessoas estavam na busca das outras pessoas e conheciam gente as mais variadas. E essa igreja se torna uma igreja inclusiva, porque no caminho tem gente de todo jeito. Para vir aqui, a gente até pode criar um mecanismo de seleção, pelo nosso jeito de ser, pela nossa indumentária, pela nossa linguagem, pela estrutura do nosso espaço, mas no caminho a igreja tem que se tornar inclusiva mesmo, porque encontramos todo tipo de gente. E gente estranha, e gente que não cheira bem, e não cheira bem tanto fisicamente, como moralmente, como espiritualmente, de todo jeito de gente que não cheira bem. E Jesus nos chama para levar a essas pessoas o bom perfume de Cristo, entende? Assim? Para essa gente que está desencaminhada. E ele chama a gente que já assimilamos essa ideia do caminho para encaminhar aqueles que estão desencaminhados. E, meus irmãos, há muita gente desencaminhada por aí. Quando o pastor Wellington orou aqui na hora específica, e citou tanta gente desencaminhada. E se a gente começar a percorrer aqui as ruas do Pinheiro, e as ruas de Maceió, e as ruas do Nordeste, as ruas do Brasil e as ruas deste mundo, nos becos, nos valados, nos caminhos, nas estradas, vamos encontrar muita gente, de fato, desencaminhada, está no caminho sem caminho, e não sabe para onde ir. Você conversa com alguém, e a pessoa diz que está tudo bem, mas olhe nos olhos dela, pegue na mão dela, no caminho, diga: como é que você está mesmo, entende assim? E a pessoa começa a contar a história dele para valer, a história dela para valer. E aí, como alguém já disse, o chato é aquele que a gente pergunta como é que ele está, e ele resolve contar a verdade, começa a dizer como é que ele está mesmo, entende assim? Porque a primeira palavra é a nossa palavra de classe média metida, porque a gente é classe média ou pela nossa formação, ou pelo nosso recurso, ou porque a gente acha que é, porque a gente é gente boa, entende assim? Então, como é que vai? Tudo bem, entende assim? A gente já manda um e-mail perguntando: tá tudo bem? Porque eu não quero outra resposta que não essa. Porque se o desgraçado tiver desencaminhado e ele contar a história dele, eu vou ter que me envolver, e aí eu não quero saber dessa história. Eu vou dando de fininho pelo meu caminho, que é outro caminho. Mas Jesus me chama para encaminhar os desencaminhados e para colocar no caminho que é Ele próprio. Meus irmãos, Jesus, portanto, nos dá aqui a metodologia e o próprio conteúdo da sua própria maneira de ser igreja. Que igreja do caminho é um método e é também uma missão. Usando aí uma palavra do pessoal da área da comunicação, ele é o próprio meio e é a própria mensagem. Encerra no Cristo o próprio meio e a própria mensagem. Eu sou o caminho, porque ele é o método, e eu sou o caminho, verdade e a vida, porque ele também é o conteúdo desse método. E se nós, que nos perguntamos que igreja nós queremos ser, é porque a gente está insatisfeito com a maneira que a gente é e estamos na busca do modelo que é aquele que se aproxima da vontade plena do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Cristo do caminho, que nos chama para o caminho, para alcançar os do caminho, para que os encaminhemos no caminho do Senhor.
Precisamos, portanto, resgatar essa identidade e missão de ser uma igreja dos que são chamados para fora. Não dos que estão dentro, mas dos que são chamados para fora. O Elias estava na caverna muito bem, porque diz que o anjo chegou lá, deu um pão fresco e uma botija de água fresca, e ele comeu e dormiu, porque estava com medo da Jezabel. E o anjo chega e diz, comeu, mas vem para fora, entende assim? Já que se alimentou, vem para fora, porque te é muito duro o caminho que você tem que seguir. Você tem que ungir os reis, você tem que continuar a pregar, você tem que continuar a anunciar. A missão está do lado de fora. Há uma palavra bonita dos cristãos do século XVIII, que a gente apenas repete como jargão e nem sempre dá conta de fazer como missão, que entrar para adorar é sair para servir. Só tem sentido se for assim. Então a igreja não é espaço de chegada, a igreja é espaço de passagem, para que a gente continue a voltar e a cumprir aquilo que é da vontade do Senhor. Mas nós cada vez mais nos encastelamos em nossos espaços sacrossantos, entende? Não sei nem que palavra é essa, mas eu já ouvi e repito, né? Assim, espaço sacrossanto, entende? Então a gente vai ficando, como diz o Ed René, uma igreja templocêntrica, uma igreja institucionalizada. Todo mundo conhece essa visão, nossa declaração de missão, nossos propósitos, mas não sabe para que isso serve, entende assim? Porque não vejo consequência na vida prática. E todo mundo repete isso como se fosse assim, a quintessência. E esse negócio que já nem deu certo no mundo das empresas, a gente copia para o espaço das nossas igrejas. Jesus nos chama para fora, e quem faz a nossa agenda são as pessoas do caminho. Jesus não tinha um projeto acabado, e eu vou por aí fazendo. A agenda dele era dada por quem estava no caminho. Uma igreja lá no Rio, pastor Wellington e meus irmãos me convidou para participar do processo pastoral lá, de sucessão. A primeira pergunta dele, você está orando há quanto tempo para ser pastor aqui? Digo, nunca orei para ser pastor aqui. E estava dizendo a verdade mesmo assim. Nunca tinha orado para cá, não estava buscando aquilo. Ele estava me buscando, era diferente. Depois perguntaram, qual é o seu projeto para cá? Não tenho projeto nenhum, entende assim? Nenhum. É claro que eu não fui pastor lá, eu sempre digo para os meus alunos, entende assim? Não é assim que se consegue. Eu digo para eles como é que se consegue, mas eu não dou conta de fazer assim. Então veja, a realidade do mundo é que dá o sentido da missão. Jesus ia pelos caminhos e era o caminho que dizia qual era a identidade do seu ministério. Eram as necessidades das pessoas, eram as carências. E isso é que dizia que ele era o Cristo pela missão que ele atuava em função daquelas pessoas. Não é o contrário. Eu tenho um projeto acabado, não sei nem a quem eu vou atingir, mas eu estou aqui com o negócio acabado, entende? Então não faz sentido absolutamente nada disso. Vem para fora. Porque fora que a gente pode conhecer e reconhecer as próprias pessoas. Devemos ser igreja, portanto, do caminho. Igreja que encaminha esses desencaminhados, como nós já falamos. Igreja, meus irmãos, que vive a experiência no caminho de encontrar-se com aquele que é o próprio Cristo que está no caminho. Se nós buscamos Cristo, às vezes nos espaços sacrossantos, nem sempre o encontramos, mas tantas vezes os encontramos pelos caminhos. Eu digo aos meus alunos, tem gente que canta Eu Quero É Ver Deus. Tinha uma música aí, né? Eu Quero É Deus, assim, né? E eu sempre desconfio que esse pessoal não está falando a verdade, que não pode ser, entende? Eu quero é Deus. Porque se quisesse mesmo,